Fala galera, beleza? Então, o que eu fico fazendo, usando essa quantidade de advérbio de ligação igual um retardado, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Que hoje tá no título, né, do vídeo, faz bastante sentido. Eu vou falar sobre tier no D&D 3.5, né? E quais classes se aplicam em quais tiers e o que exatamente isso pode significar dentro da sua campanha, dentro do seu jogo ou não. Lembrando que essa não mecânica, né, mas essa ideia, esse conceito, ele funciona muito bem no 3.5, né? Na maioria dos outros, acho que no D&D na quinta edição não funciona direito, porque é mais balanceado, digamos assim, e tudo mais, né? São formas de se jogar diferentes. Eu tô pensando em trazer vídeos mais gerais depois, mas no momento eu vou dar uma focada em 3.5, até porque trazer esse vídeo aqui é mais simples, né? E antes de começar também, eu queria pedir desculpa porque eu edito muito mal. Então, vocês devem estar vendo um monte de bagulho muito zoado na tela, tá ligado? Então, é isso. Eu queria saber também se vale mais a pena eu trazer um tipo de vídeo de edição ou fazer tudo em formato de podcast, mas eu sei se vocês me respondem depois. Desculpa enrolar 12 minutos assim. Ah, não. Meu humor. Mas é importante. Né? Então, o que consiste a ideia de tier na 3.5? Ela é basicamente o potencial que o seu personagem tende a atingir dentro do jogo e a quantidade de coisas que ele consegue fazer, né? Tier normalmente vai do Tier 1 até o Tier 6, né? E tem digamos assim, um Tier especial, tá ligado? Mas isso eu falo depois, né? Vou começar de cima, porque é bem mais fácil. No Tier 1, a gente vai encontrar personagens capazes de fazer praticamente qualquer coisa dentro do jogo, e melhor do que todas as classes, né? Melhor do que as classes que são especializadas nisso. Por exemplo, um ladino ele é especialista em desarmar armadilha. Beleza, até aí a gente concorda e entende. Mas uma classe Tier 1, ela é capaz de não só desarmar armadilha, encontrar e desarmar armadilha, mas é capaz de fazer isso de forma mais eficiente que o ladino. Um exemplo disso seria mago, clérigo, druida, né? Isso usando o nosso livrinho básico do jogador, mas depois de muito tempo jogando eu percebi que a galera sente uma raiva do pessoal que joga só com core, né? Então aí a gente entra no arquivista, no artífice e no erudito, com a variante de power spell, né? De usar spell com poderzinho. Consegue fazer praticamente tudo o que todas as outras classes fazem, né? Um druida, por exemplo, consegue tancar e dar dano melee facilmente, se transformando em algum animal qualquer lá, né? Você consegue detectar armadilha e esse tipo de coisa. Com magia de adivinhação, né? Além de explodir coisas, criar passagem dimensional, atravessar não sei o que, criar até demiplano dá pra fazer, entendeu? Então é complicado. Basicamente isso, né? Tier 2 são praticamente classes que têm esse potencial tão grande quanto as de Tier 1, mas não possuem tanta versatilidade ou um potencial um pouquinho menor, né? Mas mesmo assim, ela ainda consegue fazer praticamente qualquer coisa com a build certa, né? No Tier 1 você não precisa nem pensar, você faz qualquer bosta ali e caraca, olha só, dominei o mundo. No Tier 2 você precisa buildar ter um pouquinho mais de esforço pra dominar o mundo, digamos assim. E a gente entra com o feiticeiro, o favorecido, né, o Favorite Soul, o Psion, né, o psionico do Expanded Psionic, e o Binder, com os vestígios online, porque se você usar só os vestígios do livro, ele cai um pouquinho de tier, né? E o erudito sem a variante do Spell to Power, né? O erudito, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, se eu tiver, vocês por favor me corrijam, ele é uma variante do psionico, tá? Enfim, né? E tendo em mente Tier 1 e Tier 2, assim, mais ou menos, se tiver um Tier 1 na campanha, não adianta botar Tier 1 e Tier 5 no mesmo jogo, porque o Tier 5, tadinho, ele vai ficar, em algum ponto ele vai se sentir inútil, ou vai fazer só uma coisinha ali de vez em quando e tal, não vai ser muito bom, né? No Tier 3, a gente encontra que algumas classes que são muito boas, ou boas, em fazer uma única coisa, né? E ela continua utilizável fora disso, né? E também serve para a maioria das coisinhas, né? Por exemplo, a gente tem o Beguiler, Dread Necromancer, Cruzado, Bardo, Sábio da Espada, o Binder sem, tipo, Binder do livro mesmo, né?
Ranger com a forma variante dele de se transformar em animal, Duskblade, Factotum, Warblade, Guerreiro Psíquico, Incarnate e o Totemista, né? O que acontece? Por exemplo, o Beguiler você consegue lançar determinados tipos de magia, você faz praticamente o que um Ladino faz, né, e tem uma ligação maior ali com magia e tudo mais. Então o que acontece? Você faz o que o Ladino faz, beleza, você já tem uma gama de liberdade dentro do jogo, né, e você ainda consegue algumas magias arcanas, de adivinhação e tudo mais, então você consegue fazer isso melhor, né, você consegue fazer mais coisa, né. O mesmo acontece com, por exemplo, as classes do Tomo de Batalha, que muita gente tem preconceito, mas elas nem são tão fortes assim. Tá, mas tudo bem. Tem o Sábio da Espada, por exemplo, que você consegue chegar lá, lutar muito bem, né? Dá pra fazer um monge excelente com o Sábio da Espada e tudo mais. E você ainda tem acesso a algumas manobras, algumas habilidades que vão te dar são os incrementos, né? Que vão te dar algumas vantagens. Você vai saltar longe pra caramba, vai, sei lá, ficar invisível, não sei se tem. Eu acho que tem alguma coisa desse tipo, né? E tudo mais. Então ele dá essa liberdade, mas o Ranger com forma de selvagem, ele é muito forte, né? Muito bom, por um tier 3. Porque você consegue se transformar em diversas criaturas que o Druida, por exemplo, consegue, né? E dependendo da build que você fizer, você vira uma Hydra de 12 cabeças e sai batendo em todo mundo e tudo mais. Dá pra virar criaturas que voam, tecnicamente você vai voar, bichos com visão no escuro, e assim vai, dependendo da build que você fizer, né? E aí é basicamente isso. Campanhas de. A ideia dos tier, né? É você conseguir organizar e manter pelo menos uns 2 tiers de diferença, entendeu? Então uma campanha com tier 3 vai até tier 1, tá ligado? Tier 3, tier 1. É bom dar essa organizada pra não ter uma diferença de tier muito grande dentro da campanha e a galera se sentir inútil, tá ligado? Principalmente no high level. No low level essa diferença nem fica tão clara, né? Inclusive confunde-se bastante. Vou falar de tier 4 agora e aí eu sigo com o raciocínio, né? No tier 4 a gente tem a maioria das classes do core, assim, não a maioria, né? Mas as interessantezinhas, né? E algumas outras paradas, tipo o Ladino, o Bárbaro, o Bruxo, o Mago de Batalha, o Batedor, o Ranger normal, o Hexblade, o Adepto do livro do mestre, entenderam? Porque pelo simples fato dele conseguir ter acesso a magias, tá ligado? E ter essa possibilidade de fazer coisas, né? O Ladrão Arcano, o Marshall, que se eu não me engano é Marshall mesmo a tradução, e o Guerreiro com a variante do Dungeonscape, que ele consegue fazer algumas coisas, usar encontrão e dar stun, uns negócios assim, né? Por quê? Porque eles são bons em uma única coisa, né? E conseguem fazer de forma medíocre a maioria das outras coisas, né? Eles não são completos inúteis fora da zona de ação deles, né? Por exemplo, o Ladino, você consegue fazer usar seu... Ele é o skill monkey, né, digamos assim. Você consegue usar suas perícias boas, e no combate você não é um merda qualquer. Você consegue desenvolver... Mas para não, desculpa. Tem que ser family friendly agora. Perdão. Enfim. Desculpa, eu tô morrendo. No tier 5 a gente tem algumas classes que pode até surpreender vocês de alguma forma, principalmente parte do guerreiro, né? O guerreiro, o monge, o ninja, tanto o de Rokugan quanto o do completo do aventureiro, né? Porque tem 2. Tem o ninja de Rokugan é o do Aventuras Orientais. Tem o healer, o duelista, o Soul Knife, se eu não me engano, ele é do psionico, né? Eu não lembro a tradução dele. O especialista do livro do mestre, né? O samurai do Aventuras Orientais, paladino, cavaleiro e o samurai do completo do guerreiro com a variante, né? Se eu não me engano, o comando imperial é Imperial's Command em inglês, mas em português eu realmente não lembro de cabeça, né? E o Soulborn, que também, se eu não me engano, é outra classe psionica, mas eu não tenho certeza também, né? Enfim, isso aqui eu tô montando. Eu peguei um PDF que eu achei interessante, fiz algumas modificações de acordo com o que eu penso, né? E fiz por isso que algumas coisas eu não lembro a tradução direito, eu não lembro o livro,
né? E no Tier 6 a gente tem o Samurai do Completo do Guerreiro, o Aristocrata, o Combatente, né? E o Plebeu. Aí você vai falar, pô, cara, mas por que o Samurai do Completo do Guerreiro ele tá aí junto de Combatente, Aristocrata e Plebeu, né? Cara, é simples. As habilidades movem dentro do jogo, simplesmente nada. Ele faz praticamente o que um guerreiro faz, só que pior. Porque você tem uma limitação maior de talentos, né? Então você vai ter praticamente a mesma quantidade de talentos que um combatente teria, né? E você ainda tá mais limitada, sabe? É uma classe tão fraquinha, né? Ela simplesmente não desenvolve. Esse seria o pior tier também, né? E aí, de bônus, digamos assim, a gente tem o True Namer do Magic of Incarnium, né? Simplesmente não funciona. Não dá pra jogar de True Namer, né? Algum dia, se vocês quiserem, eu faço até uma review do True Namer mostrando exatamente por que não dá pra jogar com ele, mas mecanicamente ele é injogável, sabe? E é basicamente isso. Eu sei que foi um videozinho simplão, não sei se eu editei tudo aqui, mas espero que eu tenha feito um bom trabalhinho ou não. Mas espero que eu tenha feito um bom negócio aqui. Obrigado se você está assistindo aí até o final, né? E eu vou tentar dar uma aproveitada pra divulgar, né? Enfim, eu devo fazer vídeo agora terça e quinta, devo postar aqui os vídeos, né? Não sei que horas, mas terça e quinta. E eu tô fazendo live na Twitch, segunda, quarta e sexta, às 9 horas até as meia-noite, mais ou menos, né? E não é necessariamente só de RPG. Coincidentemente, amanhã, quarta-feira, dia 5 de setembro, né, eu vou fazer live focada em RPG, passando a minha campanha do papel pro computador, já que eu preciso fazer isso. Normalmente, vou aproveitar para abrir live e fazer isso em live, né? Pra, enfim, trocar ideia com vocês caso vocês apareçam. Então é isso lá. Até amanhã, 5 de setembro, 9 horas, livezinha, passando a campanha, digitalizando e tal. Né? É bom que vocês veem também como é que eu faço para passar o cenário e tudo mais. E normalmente eu tenho jogado o que? Eu tenho jogado League of Legends, Hearthstone, Spore, depende do humor, às vezes até Minecraft, dependendo da situação. Mas é isso, gente. Abração, deixa like no vídeo, compartilha e é isso aí. Beijo.